Vamos agora aos destaques internacionais. A Síria clama por paz neste domingo após centenas de pessoas terem sido assassinadas em regiões litorâneas no mais grave incidente de violência comunitária desde a queda de Bashar al-Assad. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe o professor de Relações Internacionais do IMEC, Alexandre Pires. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom, veja se você conseguiu ligar o seu microfone, porque eu não te escuto neste momento. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu começo falando com você sobre esse conflito na Síria, né? Desde Bashar al-Assad e durante também, né, a ditadura dele, o povo sírio sofre aí com essas questões aí entre a violência. A gente percebeu que essa transição, fora aí dessas questões ideológicas dos apoiadores de Bashar al-Assad, existem outros países que têm interesse nessa transição de governo que existe lá, né? Como a Turquia, a Rússia e o próprio Irã. Como é que você vê a interferência deles e como a comunidade internacional pode ajudar para que essa transição seja feita de forma mais pacífica do que a gente tem percebido hoje? A Síria, Patrícia, é um país estraçalhado, né? Ou seja, um período longuíssimo de guerra civil ali. Nós temos mais de 10 anos, várias comunidades já fugiram. Essa região hoje seria ali o último bastião de apoio ao Bashar al-Assad, que já não está mais no país, mas essa região de Latáquia, Tatur, todas essas regiões eram apoiadoras do governo, né? E existe um grupo ali, que são os alauítas, que são um grupo, digamos, xiita, né? Etno-religioso, ali, um grupo xiita. E claro, a maioria da Síria é sunita, e esse governo que assume é um governo sunita, né? Então, você vê as forças de segurança entrando em confronto e, claro, praticando massacre, ou seja, não é mais só envolvendo combates, né? Ou seja, realmente há algo deliberado. Lideranças religiosas das igrejas cristãs sírias ali também já se manifestaram contra isso. Essa região era uma região com comunidades cristãs, agora tem uma comunidade muito pequena, e a região toda fica dividida por interesses geopolíticos. De um lado, a Turquia, que cria uma zona de influência, ela apoiou essa tomada de poder agora. A Rússia, que fica num impasse, porque apoiava, agora briga o Bashar al-Assad. Do outro lado, os Estados Unidos, que vem como uma região tensa, né? Eles praticamente foram derrotados ali pela Rússia nesse confronto geopolítico, tem uma base na Síria. E do outro lado, Israel, que teme, né, que esse governo, que por enquanto faz um discurso moderado, intensifique o aspecto religioso. Inclusive, esse massacre, né, que tem um certo aspecto de homogeneização religiosa, preocupa ainda mais. Professor, a gente teve, como o senhor destacou, um verdadeiro massacre, né? São mais de 700 pessoas, as informações, claro, são ainda desencontradas, mas em torno disso, e principalmente muita gente civil, né? E como o senhor destacou, você tem uma série de comunidades lá, você tem drusos, cristãos, os sunitas, os alauítas, que eram aqueles do Bashar al-Assad, e que se sentiam empoderados enquanto ele estava no poder, é claro. Aí a gente teve um cenário no Iraque, também na Líbia, mais ou menos parecido, ou seja, o ditador cai, a coisa se desestabiliza. E aqueles que se sentiam fortalecidos na época do ditador passam a ser perseguidos. É o que a gente está vendo na Síria neste momento, ou seja, uma perseguição a esses alauítas que, mesmo aqueles que não pegam em armas, deverão sofrer a partir de agora? Qual é a impressão que o senhor tem no que diz respeito a essas comunidades diversas que tem lá? Roberto, é um grande problema de todos esses países que foram sendo formados após quedas de impérios e de governos autoritários, ou seja, um império, como é o otomano, ou depois os mandatos britânicos, franceses e esses governos autoritários, eles mantêm uma cola ali, eles protegem e fazem com que os grupos, por meio da força, não entrem em confronto entre si, né? Agora, quando isso acaba, né, essas forças ficam tentando estabelecer quem vai mandar no país. Então, a tensão vai vir disso, o conflito vem disso. Não há uma força ali internacional hoje capaz de parar esse tipo de ação, porque é uma ação
bastante irregular, né? São forças do governo, mas é um governo que ainda não está estabelecido, contra grupos que podem ou não estar fazendo uma resistência armada. As informações são bastante desencontradas, né? Os números são, os que eu tive acesso são um pouco piores que o seu, Robert, né? Podem chegar ali, passar de 1.000 nos últimos 3 dias, né? Em torno de 30 massacres. Então, você tem sim um conflito ali que é de duas matrizes, né? Étnica e religiosa. É que você coloca vários grupos étnicos e vários grupos religiosos dentro de uma mesma fronteira nacional, uma fronteira que acaba ficando com aspectos artificiais. E aí o conflito é uma constante nesse tipo de arranjo. E a gente convida agora para participar dessa conversa conosco, dessa análise aí, os nossos comentaristas, o Mano Ferreira e o Diogo da Luz, que também tem perguntas para o senhor. Professor Mano, pode fazer a sua. Professor, eu queria que o senhor trouxesse um pouco qual o impacto geopolítico que o conflito interno da Síria pode ter na política internacional. De que forma a Síria se relaciona com os grandes players da geopolítica atual? Hoje, a principal questão da Síria é ela não voltar a ser usada como uma base ali de interesses iranianos, né? Então, essa é a grande preocupação dos Estados Unidos, é a grande preocupação de Israel. Por outro lado, ela é uma área de influência da Rússia, ou seja, a Rússia vinha colocando ali nesse apoio ao Assad um pé ali no Levante, que é uma região estratégica do Mediterrâneo, né? Ou seja, ela já tinha feito um controle ali do Mar Negro, depois da tomada das regiões da Ucrânia, que faziam esse acesso, e aí depois ela cria uma influência na Síria. Isso está sendo revertido, né? Mas o jogo está sendo jogado, né, mano? Então, é uma região estratégica, não do ponto de vista de energia, minerais ou algo assim, né? É uma região estratégica do ponto de vista geográfico mesmo, né? Ou seja, é uma região que pode ser usada para atingir vários países, inclusive Turquia, né? Ela é um acesso ao Iraque. Então, os interesses do Irã vão naquela direção, entrando em confronto, claro, com os interesses israelenses e também norte-americanos. Alexandre, depois que o ditador sanguinário Bashar al-Assad fugiu da Síria, o grupo que assumiu prometia dar muito mais tolerância aos diferentes grupos étnicos e, portanto, mais paz para a Síria. Isso não está acontecendo porque eles não assumiram de fato o poder ou era só um discurso para ganhar espaço na Síria? Olha, Diogo, o que nós vemos na origem desse grupo, ele era um grupo radical, né? E o seu presidente e outros líderes, né? O presidente atual, que é o Shara, eles foram fazendo um discurso mais moderado, conseguiram o apoio da Turquia, né? E aí fizeram essa grande investida contra o regime e conseguiram, naquele corredor que vai praticamente do norte, ali, que faz fronteira com a Turquia, até ir no rumo ali de Damasco, né? Ou seja, conseguiram tomar o poder, mas não conseguiram conquistar todo o país. Eu comentava isso à época e falava, olha, o próximo lugar de confronto vai ser essa região litorânea, e é o que nós estamos assistindo agora, que era a região que eles deixaram por último para tomar o controle, né? Então, nós vamos assistir aí um cenário de guerra civil, mas com esses relatos preocupantes, né? Ou seja, relatos preocupantes de massacres, né? E isso faz com que um país como esse, né, se torne sempre um barril de pólvora. Professor, vamos mudar um pouco de assunto ainda com destaques internacionais. É que neste domingo o Canadá, né, os liberais finalmente contam os votos e anunciam o novo líder. Para além das questões internas, da política interna, essa escolha deve passar por quem realmente vai combater Donald Trump e lidar com essas questões que ele tem de sanções aí contra o país, né, professor? O Partido Liberal, né, que seria o partido, digamos, mais à esquerda ali, quase que um similar do Partido Democrata americano, ele tinha uma liderança sólida desde 2013 sobre o Trudeau. Mas o Trudeau se esfarelou nos últimos tempos, né, e agora eles precisam escolher uma liderança, né? A disputa ali são duas figuras, né, o Mark Carney e a Chrystia Freeland, né, são duas figuras bem diferentes,
Mark Carney é um banqueiro, digamos assim, do setor financeiro, e a Christian é uma política que tem como passado ali o jornalismo. Nós não sabemos ao certo quem vai ganhar, mas provavelmente é o Mark Carney, e aí nós podemos ter uma definição desse jogo eleitoral no Canadá. Nós não sabemos, de fato, quem está na disputa, né? Ou seja, agora com essa definição do Partido Liberal, nós já sabemos quem vai enfrentar lá o Pierre Poilievre, né? Que é a figura que lidera o Partido Conservador, que seria o similar ali do Partido Republicano Americano. O professor, só para a gente deixar claro, escolhe-se então o substituto Trudeau e esse substituto posteriormente convoca eleições também. É esse o processo que a gente vai ter no Canadá. E mais, a impressão que dá é que a partir do Trump falando que o Canadá tinha que ser incorporado como um Estado, isso acaba unificando o país também, não? Sim, a legislação, digamos, dizendo que vão ter novas eleições já saíram, né? O Trudeau já convocou, ele tem até outubro para realizá-las. Agora ele se mantém na posição de primeiro-ministro, sendo eleito um primeiro-ministro, o que todo mundo espera é que ele realmente saia, né? Mas isso não necessariamente tem que acontecer. A legislação de países parlamentaristas é um pouco complexa, ou seja, quem é reconhecido ali, né, pelo representante do chefe de Estado, né, essa figura é o Trudeau. Né? Então, ou ele sai de fato para permitir a entrada desse novo líder, ou ele pode conduzir o país, né, até as eleições, e só após as eleições ele sair de fato. O Trudeau é uma incógnita, né? Ele já poderia ter saído de uma vez e antecipado esse processo do Partido Liberal, mas pelo visto ele quer conduzir a sua sucessão. Ferreira, sua pergunta para o nosso professor aqui. O Partido Liberal vinha sofrendo um desgaste natural com muitos anos à frente do governo, e com essa nova postura de Donald Trump em relação ao Canadá, qual a sua visão? É possível ter uma renovação da liderança dos liberais à frente do governo do Canadá, ou devemos ver uma ascensão conservadora no Canadá? E caso os conservadores assumam, qual deve ser a relação entre o novo governo conservador no Canadá e Donald Trump? O que nós temos pelas pesquisas é que o Pierre Poilievre, ele tem sim força, né, e ele pode vir a ser o próximo primeiro-ministro. Como você disse, né, mano, o partido não é só o Trudeau que sofreu um desgaste, o Partido Liberal também, né? Por outro lado, esse discurso do Trump ameaçando, digamos, a nacionalidade canadense tem unificado os canadenses, né? E isso pode fazer com que o voto caminhe em uma ou outra direção. Tanto é que o líder ali do Partido Conservador, que é líder desde 22, ele já disse que ele não é MAGA, né? Ou seja, não é ali alguém que partilha dos ideais do Trump, né? Ou seja, ele vai ainda lutar pela manutenção de toda a nacionalidade ali canadense e seus interesses próprios. Ou seja, é um jogo difícil, né? E ele tem que trabalhar com isso e não permitir que essa agenda seja capturada pelos liberais, que já estão tentando transformar essa eleição numa eleição de uma segunda independência canadense, ou seja, mostrar autonomia. A disputa ainda vai ser desenhada, precisamos de uma data certa dessas eleições, mas feito isso, né, o Canadá vai ter que se redefinir, não só o Partido Liberal, mas também o Partido Conservador. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais do BMEC, Alexandre Pires. Obrigada pela sua entrevista. Tenha um bom domingo. Obrigado.